Bem, são 17 horas e 1 minuto, eu creio que estamos no horário, nossos convidados estão já aqui presentes. Eu vou me apresentar e apresentar esta atividade. Boa tarde a todos, boa tarde a todas que nos acompanham. Eu me chamo José Rivair Macedo, sou professor do Departamento de História e, nesse caso aqui, do Programa de Pós-Graduação em História da URGS, que promove esta mesa de discussão remota com o apoio do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da URGS, que contribuiu para a divulgação do evento, e a quem, em nome do PPG de História, eu agradeço. Então, eu, além de trabalhar no Departamento de História e no Programa de Pós-Graduação, eu sou integrante do NEAB da URGS e coordenador da Rede Multidisciplinar de Estudos Africanos do Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados. Nesta tarde, eu tenho comigo a presença de dois amigos, já de algum tempo, e profissionais na área de pesquisa e ensino de história, que são o professor, em ordem alfabética, né, Anderson Ribeiro Oliva, da Universidade de Brasília, que vem já há décadas trabalhando com ensino de história da África, com história da África e com reflexões acerca da prática, né, do ensino de história da África. O professor Anderson tem um volume grande de produção, em participação em livros, em artigos, que eu vou pedir licença a ele para deixar de mencionar, assim como também não mencionei os meus, para aproveitar bem o tempo da nossa atividade de hoje à tarde. Eu tenho também comigo o professor Muriatan Santana Barbosa, da Universidade Federal do ABC, em São Paulo, como o professor Anderson, amigo já de bastante tempo, pesquisador sobre história do pensamento africano e também do pensamento negro brasileiro. A dissertação de mestrado publicada por ele tratava do pensamento do Guerreiro Ramos, né? Mas desde a tese de doutoramento em História, o professor Muriatan vem trazendo reflexões sobre o pensamento africano e sobre a historiografia africanista africana. Então, são dois profissionais que têm importante contribuição dentro do debate que nós propusemos para essa tarde, e que debate esse que transcorrerá em cerca de 1h30. O que eu proponho, então, é que cada um de nós fale cerca de 20 minutos, seguido de um tempo por volta de meia hora, pelo menos, para eventuais respostas de questões ou perguntas, colocações que sejam feitas da parte das pessoas que nos assistem e que já começam a se manifestar aqui no chat. Então, o tema proposto para a discussão é pensamento africano e interpretação histórica. Eu vou pedir licença aos meus colegas para dar início a essa discussão, e com uma contribuição que eu acho que não é a mais importante, mas talvez seja um ponto a ser considerado dentro do debate acerca das interpretações da história por africanos, que tem que ver com a questão das implicações do colonialismo para a concepção da história da África. Eu não me refiro aqui à colonialidade do saber, eu não me refiro aqui à decolonialidade, eu não estou advogando nenhuma teoria acerca da interpretação da história africana, mas o que eu gostaria de levantar como contribuição inicial para o debate, para abrir o debate, é realmente as implicações do colonialismo no surgimento do campo dos conhecimentos históricos acerca da África. Evidentemente que o que eu falaria aqui não é novidade, é objeto de estudo de pesquisadores já há bastante tempo. Eu destaco, por exemplo, a obra do Pekka Mazonin, chamado Negroland Revisited, né, em que ele estuda o surgimento da interpretação acerca das sociedades sudanesas pelo pensamento europeu no século, e o pensamento historiográfico europeu nos séculos XIX e XX. Na França, temos pesquisadoras como Sophie Duluc, que se dedicam especificamente a estudar a questão dos saberes históricos em contexto colonial. E, para o caso de Portugal, tem um trabalho que eu acho bastante importante, da Elisabetta Maino, chamado Gênese do Africanismo Português.
Então, quando eu coloco a questão das implicações do colonialismo, eu me refiro aqui inicialmente a um conceito do Georges Balandier de situação colonial. O quanto tem importância considerar a situação colonial na gestação de interpretações acerca do continente africano. Não quer dizer que esse conceito de situação colonial não tenha sofrido já influência de críticas, né, do pensamento negro no momento em que o Balandier propunha esse conceito, vindos de um Aimé Césaire ou vindo de um Fanon, mas com o qual efetivamente ele não dialogou quando propôs esse conceito, né, de situação colonial. Então, de qualquer maneira, me parece que é um conceito importante porque nos coloca, pelo menos, diante da perspectiva de pensar de onde vêm as interpretações, os regimes de enunciação, de onde vêm as proposições e quais as bases propositivas para se falar do continente africano. E não pensar que as interpretações sobre o continente africano sejam homogêneas ou residam num certo dado de consensualidade que efetivamente não me parece existir. Ainda assim, dentro de um contexto colonial, não me parece que, e tem um texto famoso, bastante citado, do Carlos Lopes, né, chamado A Pirâmide Invertida, não me parece que pensar o período colonial como um momento em que apenas um pensamento europeu produziu um conhecimento acerca da África seja mais uma proposição possível de ser defendida hoje. Haveria que se perguntar, na minha opinião, sobre o papel que os africanos tiveram, mesmo em situação colonial, na elaboração de conhecimentos acerca da história africana. E, nesse caso, não dá também, na minha opinião, de pensar que a situação colonial seja a mesma numa área anglófona, numa área francófona ou numa área lusófona. Então, desde o século XIX, desde 1868, o James Africanus Horton, por exemplo, né, em Serra Leoa, já começava a pensar uma perspectiva africana. Se pensarmos em termos da área nigeriana, a obra do Samuel Johnson, História dos Yorubás, escrita em contexto colonial, é uma obra importantíssima e que, por mais que tenha sido criticada pelo Robin Law, por exemplo, e outros, é uma obra incontornável. Então, não dá para pensar, portanto, que o papel dos africanos tenha sido o mesmo em todos os contextos coloniais. E, nesse sentido, no momento em que a Nigéria se torna independente, já tem uma escola, né, de historiográfica desenvolvida importante, a ser considerada, cujo nome maior é o do Kenneth Onku-Adika, né? Mas, se pensarmos o contexto português, fica diferente, na minha opinião, embora eu conheça melhor o contexto guineense, onde a possibilidade, né, da participação de africanos na proposição da sua história foi bem menor devido às ingerências, né, e o modo de ação dos colonialistas portugueses. Você pega uma obra com O Gabu e Sua História, do Jorge Velez Caroço, publicado no início dos anos 40, pelo Centro Cultural da Guiné, fundado pelos portugueses. Na verdade, a participação dos africanos é como informante e, às vezes, informantes que foram forçados, né, a fornecer informações sobre sua história, sobre a história do Cabu, por exemplo. Então, isso efetivamente acontece. Mas eu gostaria de focar um pouco mais a minha análise no caso francês, que é um caso que eu conheço melhor, porque estudei um pouco mais de perto esse caso francês. E ainda assim, no caso francês, a sensação é que nós teríamos que considerar, dentro dessa situação colonial, ou dessas implicações do colonialismo, transformações, porque não podemos pensar a interpretação da história dos povos africanos, como era feito entre os anos da década de 10 até a década de 1930, por pesquisadores franceses. O Maurice Delafosse, que é considerado, né, afetivamente o pai do africanismo francês, ou Charles Monteil, participavam efetivamente de instituições criadas pela França na África, o Comitê de Estudos Históricos da África Ocidental Francesa, e tinham um monopólio de interpretação e de conhecimento acerca da história. Havia participação de africanos, mas aí como intermediários, como informantes, ou, no máximo, como pessoas que puderam produzir, mas cujas obras não foram publicadas, salvo raríssimas exceções, né? Acho que uma exceção é do Mambi Sidibé,
chegou a publicar no caderno Notas Africanas, mas textos muito curtos, né? Moussa Travelé também ainda chegou a publicar alguma coisa. Nesse caso, daria para falar, a partir do conceito de situação colonial, realmente de um racismo epistemológico que pesou muito, por exemplo, sobre a obra do Sheikh Moussa Camara, que é uma obra extensa, de mais de 1.700 páginas, que ficou inédita até os anos 90. E justamente por causa, sempre vista apenas por especialistas, mas sem ser dada a conhecer pelo grande público, devido a essas ingerências da situação colonial. Entretanto, não dá para pensar a mesma coisa nos anos 40 e 50 em contexto da África Ocidental Francesa, onde há um movimento por uma profissionalização. A figura do administrador etnógrafo se enfraquece com o surgimento de profissionais de pesquisa, sobretudo no IFAM, né, no Instituto Francês da África Negra, fundado em 1939, onde tem a criação de departamentos de pesquisa, e onde a possibilidade da participação de africanos aumentou, o número de africanos aumentou. E alguns casos de africanos de notório saber, como é o caso do Amadou Hampâté Bâ, nos anos 50, e o caso do Bubu Rama, também nos anos 50, eles ganharam uma certa dimensão dentro do IFAM, e que é a base para a projeção que eles tiveram posteriormente ao período da colonização. Ainda assim, dá para pensar aqui o que o Mudimbe chama de razão etnológica, porque os dois nomes de maior expressão são justamente aqueles voltados para as tradições, e não sobre outros temas, conforme eu direi daqui por diante para vocês. Então, em 1958, nós temos, na África Ocidental Francesa, a primeira tese defendida por um pesquisador profissional, que é o Abdoulaye Ly, né, sobre a Companhia do Senegal. Temos um encaminhamento nesse sentido. Mas agora eu gostaria de passar para a parte final da minha exposição, que é de problematizar um pouco esse conceito de situação colonial. Porque se, por um lado, nós temos esse monopólio e um controle do conhecimento histórico produzido em âmbito francês, veremos, sobretudo na parte final do colonialismo francês, a emergência de um pensamento africano e de uma interpretação histórica original e autônoma. Para isso, eu vou brevemente, porque eu não tenho muito tempo e eu quero respeitar o nosso tempo aqui, eu vou tentar demonstrar isso através da trajetória de dois nomes importantes para a história do pensamento historiográfico africano. O primeiro é o nome do Raymond Moni. Né? Raymond Moni, que durante muito tempo, até pelo menos os anos 80, foi a grande autoridade, ele é reconhecido assim na Europa e é reconhecido também por alguns, né, africanos. Raymond Moni chegou em Dakar, no Senegal, em 1937, como funcionário do governo francês, defendeu uma primeira tese de doutorado em 47, na Itália, sobre a questão colonial, mas nos anos 40 e 50 ele passa a atuar na seção de arqueologia do IFAM e constitui aí uma rede de contatos com pesquisadores na Nigéria, como Bernard Fag e o Frank Vier, com pesquisadores na Guiné Portuguesa, é o caso do Avelino Teixeira da Mota, com quem ele teve contato muito próximo, com Peter Garlake, na região de Moçambique. Então, é uma pessoa que construiu redes a partir da sua atuação dentro do IFAM. E, enquanto isso, produzia sua tese de doutorado, que ele defendeu em 1960, com o nome Quadro Geográfico da África do Oeste, a partir de textos de autores árabes, de arqueologia e da tradição oral. E uma segunda tese, porque na época se defendiam duas, né, uma principal e uma secundária, chamadas Navegações Medievais na Costa Ocidental Africana, nos séculos XIV e XV. É um homem, portanto, que constrói a sua carreira numa posição privilegiada dentro de um espaço de colonização. Mas ele é contemporâneo de um outro nome, muito contestado, porém extremamente importante para o debate que eu estou levantando aqui, que é o Cheikh Anta Diop. Então, no mesmo momento em que o Raymond Moni está se colocando no IFAM como pesquisador e assumindo uma posição de autoridade dentro de determinadas temáticas, sobretudo em arqueologia e história, o Cheikh Anta Diop sai de Dakar, no Senegal, e vai para a França fazer os seus estudos
que ele fará os seus estudos em física, física nuclear, né, em que ele se tornou grande especialista, mas também em arqueologia e em história. Ele participa do movimento estudantil nos anos 40 e nos anos 50, se aproxima da revista Presença Africana, e em 1954 propõe uma tese de doutorado que foi recusada por não ter sido considerada acadêmica. Essa mesma tese, publicada pela editora Presença Africana, se tornou um clássico do pensamento africano, que é o livro Nações Negras e Cultura. A história poderia parar aí, mas ela vai adiante, porque o Cheikh Anta Diop continua os seus estudos acadêmicos e, em 1959, apresenta uma outra tese, esta aprovada, cujo título era Estudos Comparados dos Sistemas Políticos e Sociais da Europa e da África Negra, da Antiguidade à Formação dos Estados Modernos, que é o que será o livro chamado África Negra Pré-Colonial. Então, nós temos aí uma tese com uma metodologia de análise comparada que foi analisada e que foi sustentada e defendida. A tese subsidiária dele chama-se Domínios do Patriarcado e do Matriarcado, que deu origem ao livro A Unidade Cultural da África Negra. Então, os grandes livros do Cheikh Anta Diop resultam dos seus trabalhos acadêmicos. Ora, o que eu quero chamar a atenção é que na banca do Cheikh Anta Diop estavam presentes André Aymar, que foi o orientador dele, Roger Bastide, que tem uma importância para nós aqui no Brasil também, né? Hubert Deschamps, que são os donos do campo acadêmico na época, e o Georges Balandier, que teorizou o conceito de situação colonial. Houve uma repercussão bastante grande da defesa do Cheikh Anta Diop e ele foi aprovado com uma menção honorável, que equivalia a uma aprovação medíocre. Segundo a historiadora Sophie Duluc, esse resultado, né, teve consequências posteriores para a continuidade da carreira do Cheikh Anta Diop. Embora essas consequências foram mais graves devido aos posicionamentos políticos dele no Senegal independente. Como se sabe, a inimizade do Senghor, né, do Leopoldo Senghor com ele, levou a que ele fosse preso já no início da década de 60, mas o fato é que o Cheikh Anta Diop nunca ocupou espaço na recém-fundada Universidade de Dakar, só entrou na Universidade de Dakar em 1980, 5 anos antes da sua morte. Não conseguiu construir uma rede de contatos ou uma continuidade dos seus trabalhos e das suas pesquisas. Ora, poderíamos ficar por aqui na concorrência entre dois intelectuais de perfil muito diferente, que estão discutindo África. Mas a coisa vai um pouco além quando nós consideramos que, logo depois da defesa da tese do Cheikh Anta Diop, o Raymond Moni publica no Bulletin de l'IFAM, no boletim do IFAM, uma resenha crítica das obras do Cheikh Anta Diop, mas não a tese, e sim o livro Nações Negras e Cultura. E disse a ele o seguinte, que até ali alguns erros podiam ser perdoados a um professor de colégio, mas um professor ou um doutor, erros não podiam ser perdoados. E apresenta uma crítica violenta à obra Nações Negras e Cultura do Cheikh Anta Diop, que eu interpreto como uma tentativa de bloqueio de prestígio acadêmico que o Diop pudesse ter a partir da sua obra. A obra do Diop, como se sabe, foi criticada por muito mais pessoas do que Raymond Moni. Poderíamos parar por aqui a nossa leitura, mas o fato é que Cheikh Anta Diop responde ao Raymond Moni e vários outros críticos no seu livro A Anterioridade das Civilizações Africanas, Mito ou Verdade Histórica. A partir da resposta do Diop, dá para perceber bem o quanto que o que estava sendo colocado não era apenas uma tentativa de invisibilização, mas era realmente discursos concorrentes, metodologias concorrentes e interpretações concorrentes. Depois se pode observar, pelos críticos do Cheikh Anta Diop, que boa parte deles vinham do IFAM. Assim como, nas décadas posteriores, as críticas que se fizeram à obra do Cheikh Anta Diop na França, sobretudo as críticas feitas pelo François Xavier Fayvel-Aymar, nos anos 90, com o livro A África de Cheikh Anta Diop, foram feitas mais ou menos na mesma linha daquelas apresentadas pelo Moni, no início dos anos 60. Mas Fayvel-Aymar foi orientando do Jean Bourlegre
que por sua vez foi orientando do Raymond Muniz. Então você tem uma linha de campo disciplinar construído, por um lado, que produz a ideia de um bloqueio, de um outro tipo de interpretação que se podia considerar. Mas a verdade é que, se nós considerarmos por outro lado, e eu estou me aproximando aqui dos meus 20 minutos, tenho 4 minutos ainda, eu vou argumentar por esse caminho, se nós considerarmos por outro lado, Cheikh Anta Diop não foi um indivíduo que ficou sozinho ao longo da sua carreira. Ele também construiu as suas redes. Essas redes se fortaleceram bastante depois da aproximação dele do Comitê Internacional para a Redação da História Geral da África. É aí que ele estabelece, um pouco antes, que ele estabelece contato com Teofilo Obenga, embora, me parece, o professor Muriatã pode talvez saber um pouco mais sobre isso, me parece que as relações dele dentro do Comitê da História Geral da África também não eram muito boas, a julgar pelo fato de que no final do capítulo 1 do volume 2 da História Geral da África, que é o capítulo que ele escreve sobre as origens do Egito, tem uma nota ali dizendo, essa é a opinião pessoal dele, não reflete outras pessoas que pertencem ao grupo. Então temos aí um dado que vai além, na verdade, de uma polarização francesa ou senegalesa. Temos questões metodológicas, epistemológicas e políticas também a serem consideradas. Qual é a questão, portanto, a partir daí? A questão é que, se, por um lado, Cheikh Anta Diop é invisibilizado ou desconsiderado, até hoje o afrocentrismo é considerado uma ideologia e não uma proposição efetiva de interpretação histórica, isso vem de certo lugar, mas não de outros lugares. Na África, as coisas não são assim. Então, tem um livro do Jean-Marc Ellard, chamado Cheikh Anta Diop, A Honra do Pensar, e Jean-Marc Ellard é um homem que está preocupado com a questão epistemológica, de epistemologias africanas, né? E, nesse livro, a perspectiva que se tem é da contribuição do Cheikh Anta Diop para o avanço dos conhecimentos numa perspectiva científica, mas numa perspectiva de ciência que não era exatamente a mesma proposta vinda por outros canais. Me parece também que a obra herética do Cheikh Anta Diop, que é Nações Negras e Cultura, trata de um tema que não era novo. O próprio Maurice Delafosse tinha escrito nos anos 20 um livro sobre a questão da influência egípcia sobre os povos da Costa do Marfim, creio. Então, tinha outras obras que falavam da relação do Egito com a África. A grande questão, me parece, é que, como diz o Joseph Kizerbo, o Cheikh Anta Diop roubou o fogo de Prometeu, né? Tirou o fogo de Prometeu ao inverter a questão, porque até então a relação do Egito com a África não é problemática quando pensada em termos de um difusionismo do Egito para a África Negra. E o que ele propõe é o contrário, é da África Negra para a formação do Egito. Essa proposição invertida, ela muda os termos da questão, porque ela afeta a branquitude que está implícita na constituição do debate sobre a interpretação da história africana, pelo menos nessa perspectiva que eu desenvolvi até aqui. E, por isso, me parece que essa é a obra sempre lembrada e criticada do Diop, enquanto outras, como a tese efetiva dele, embora conhecidas, não geram a polêmica, as reações ou os problemas que efetivamente suscita. Significa, portanto, que Cheikh Anta Diop não é uma matriz única de pensamento para a interpretação da história africana, mas ele é um nome que não pode deixar de ser considerado, dado o contexto, as problemáticas e as implicações políticas pan-africanas que ele tinha. Eu encerro a minha exposição dizendo justamente isso, que, na minha opinião, Nações Negras e Cultura é muito debatida na sua primeira parte, aquela que diz respeito à questão do Egito Negro. E minimizam o debate sobre a segunda parte da obra, que me parece que é mais importante, que é onde ele defende a tese principal, que é a da possibilidade de um pan-africanismo na África pela existência de línguas africanas capazes de, pela capacidade, pela abstração, expressar qualquer perspectiva de organização política, social, cultural ou econômica. Então, a segunda parte de Nações Negras e Cultura contém, talvez, aquilo que era a contemporaneidade, a atualidade do pensamento do Cheikh Anta Diop para o continente africano, enquanto que a primeira parte ela tem uma dimensão para o continente africano e para a diáspora, talvez mais forte para a diáspora,
vai levar toda a questão da afrocentricidade, que não é exatamente a mesma coisa que afrocentrismo, e que gera, portanto, um desvio, na minha opinião, de centralidade, de um debate epistemológico importante de ser considerado. Finalizo dizendo isso. O sentido da minha exposição não foi nem defender o Diop, nem atacar outras formas de interpretação, mas foi de valorizando o conceito de situação colonial, problematizar esse conceito a partir da presença, mesmo que em condição de subordinação, de interpretações vindas de intelectuais africanos que não pararam no tempo, que estavam dentro de um contexto de organização, de lutas, mas para quem? Não era, em princípio, a pesquisa em história que devia ser o prioritário, mas sim o ensino, o conhecimento e o papel que a história pode ter como afirmação de uma identidade positivada para o continente africano e para os seus povos. Eu teria bem mais a dizer sobre isso, a fala saiu um pouco desorganizada, mas eu quero deixar o espaço para que os meus colegas possam falar também e, eventualmente, eu posso voltar a tratar de alguns pontos que forem necessários depois. Obrigado pela paciência de vocês. E eu vou, então, passar a palavra para o professor Muriatã Santana Barbosa. Com agradecimento, Muriatã. Boa tarde a todas, a todos. Vocês me ouvem bem, né? Sim. Para mim é um prazer estar aqui nessa conversa com dois colegas que eu respeito muito e pelo qual tenho, diria até uma certa admiração. O Rivair, ele sempre, na sua erudição, na sua elegância, né, que me instiga a ser menos provocador do que geralmente sou. Eu acho que muitas das questões, né, que o Rivair, nessa elegância, colocou aí, eu acho que são questões que continuam presentes. Né? Quer dizer, essa disputa em última instância, né, a disputa pela ciência. Essa disputa por conhecer a verdade histórica pela ciência, talvez dizendo melhor. Até essa geração do pós-guerra, na África, né, dos historiadores, eu acho que uma coisa importante para falar para os mais jovens que nos ouvem, né, uma coisa importante a assinalar é que ela nunca desistiu de tentar fazer ciência. Eu acho que isso é um elemento importante, né, porque é evidente que o pensamento africano, né, do pós-guerra, assim como o pensamento da diáspora, afrodiaspórico hoje, né, ele encontra, evidentemente, barreiras, encontra silenciamentos, que são difíceis de superar no ambiente acadêmico, como o ambiente acadêmico brasileiro, que é estruturalmente racista. Então, esse fato, digamos, acho que ele desestimula muito uma produção do conhecimento, especialmente dos mais jovens, né? E, claro, dos estudantes negros em particular, em tentar produzir, né, saberes mais instigantes, né, em conseguir formar, conseguir construir um pensamento acadêmico brasileiro mais interessante, mais instigante e, no fundo, mais científico. Eu acho que a área de História da África também sofre deste problema. Mas não é só a área de História da África. Nas relações internacionais é a mesma coisa, na ciência política, na sociologia. Né? Eu acho que a nossa academia, né, passou da hora da nossa academia se tornar mais aberta a outras possibilidades de fazer ciência. Agora, isso depende do fato, evidentemente, de que as pessoas queiram fazer ciência.
e que não abram mão disso. Né? Porque o que eu tenho visto em muitos lugares é que, por conta desse silenciamento, desse bloqueio que os estudantes encontram, muitos deles aderem a teorias e concepções não científicas para tentar defender os seus pontos de vista. E eu acho que o pós-modernismo tem se tornado, talvez, digamos, um instrumental mais utilizado do que deveria, nesse sentido. Como os estudantes não conseguem, ou não têm a paciência, ou não têm a possibilidade de discutir, defender cientificamente seus pontos de vista, né, eles lançam mão de autores pós-modernistas que legitimam uma posição crítica à ciência em si. Esse não é não podia ser também, né? Não era uma questão colocada para o pensamento africano. O pensamento do pós-guerra é um pensamento que visava, como diria o Niani, né, desfalsificar a história. Eu gosto muito desse termo. Desfalsificar. E ao desfalsificar a história, contar a verdadeira história da África. O que eu vejo é que boa parte dos historiadores africanos, embora não usassem exatamente esse termo, no fundo estavam dentro deste movimento, dessa concepção. Não é que eles pretendiam, com as suas interpretações, seu perspectivismo, né, construir algo para além da ciência. Eles estavam tentando trazer esse perspectivismo para fazer boa ciência. Né? Portanto, sem recair no positivismo, digamos, mais crasso, né, da época e de hoje ainda, né, que em grande parte ainda é hegemônico na academia. Então, acho que há um embate aí que se coloca de quando em quando e é sempre retomado, né, que é esse do quanto que pode-se fazer ciência a partir de perspectivas ou não. Ou se ciência tem que ser necessariamente positivismo, ou neopositivismo, ou empirismo, e tão somente. Né? No meu trabalho sobre a história geral da África, e também nesse livro mais recente, né, da razão africana, né, fazer uma propagandazinha aqui, o que eu tentei mostrar por modos diferentes, né, é que pensar a África é pensar também as tradições intelectuais africanas. Você pensar historicamente não é só pensar sobre a história, mas pensar em como se pensa sobre a história. Né? Esse é um debate antigo. Mas, no fundo, eu acho que é um debate que tem que sempre ser retomado quando a gente quer fazer a história da África aqui do Brasil. Uma coisa um jeito simples de resolver isso tudo é dizer o seguinte: não, eu tenho as fontes e eu faço a pesquisa. Meu orientador tem tal fonte, eu uso isso e faço a pesquisa. E a pessoa simplesmente, com isso, supostamente se resguarda do debate político, ético, teórico que está, ou deveria estar por trás, né, de toda a reflexão sobre por que e como fazer a história da África no Brasil. Mas é um guarda-chuva pequeno. Esse empirismo, digamos, mais radical, me parece um guarda-chuva muito pequeno para essa tormenta que está aí. Né? Que é porque, no final das contas, estamos fazendo história da África no Brasil. De outro modo falando,
Por que a divisão? Por que há esta contradição do Mauni, né, com o Cheikh Anta Diop? O Rivaí resumiu bem, né, na sua análise, a partir do conceito de situação colonial. Quer dizer, o tipo de história que está se construindo está em disputa. E isso não quer dizer que só um ou só outro seja científico. Né? E a ciência é uma construção. Dificilmente alguém vai dizer que fulano, então, acertou em tudo, Beltrano, então, está errado. Não é assim. Não é assim que funciona. Né? Porque senão seria opinião de comentadores de Globo News. Não é assim que a coisa funciona. Nós estamos, na nossa área, nesse esforço de diálogo, sem o que não haverá uma produção qualificada sobre a história da África no Brasil. Porque não existe aqui o dono da verdade, nem só um, nem só outro está certo em última instância. Então é preciso ter perspectivas diferentes. E perspectivas que também, obviamente, incluam as tradições intelectuais africanas. Ninguém vai fazer, ou melhor, alguns podem até imaginar fazer, mas ninguém vai fazer aqui do Brasil uma história da África sem ler o que os franceses falam da França. Se o francês fizer isso sobre o Brasil, o pessoal vai ficar chateado. Então, como a gente poderia se dar o direito de fazer isso sobre a África? E muitas vezes a gente acaba fazendo, escrevendo uma história da África que não faz o debate ou não faz uma reflexão do que as perspectivas africanas trazem para a história da África. Nos atemos só ao último africanista que escreveu sobre o assunto e pronto, partimos dali. E geralmente, não por coincidência, acaba por ser um francês, um americano, um inglês e tal qual. Então, eu acho que essa é uma questão que, digamos, com a sua erudição e elegância, o Rivaí resolveu puxar lá de trás, exemplificando muito bem, mas eu acho que continua viva e no centro da disputa do conhecimento, e na produção do conhecimento científico brasileiro também, e em toda parte do mundo. Vejam como essa questão atual, já tem algum tempo, a verdade, mas o atual para o historiador é mais amplo, 30, 20 anos é atual. Então, quando a gente vê o Pauline Rutundi, por exemplo, fazendo debate sobre o pensamento extrovertido na África, que nós temos que superar esse pensamento extrovertido a partir dos estudos africanos. E o que são os estudos africanos? Em bom português, são os estudos a partir de um ponto de vista da África. Do que interessa a África, aos intelectuais africanos, quais são as questões, os problemas que estão colocados, e os que querem pensar a África vão contribuir para isso. Então, essa é uma disputa que continua. Porque estamos, no fundo, estudando a África. Se é só para a nossa, digamos, promoção, ou se pretendemos, de fato, produzir um material que seja útil, não só desse ponto de vista, mas seja útil para a produção da ciência, e para a própria África, quiçá, possamos chegar a esse nível de sofisticação, de produzir um conhecimento que seja útil aos africanos. Tomara, oxalá, seria ótimo. Então, esta querela, eu diria assim, continua. Eu acho que, evidentemente, pode-se fazer um pensamento amplo, progressista sobre a África, só baseado no empirismo. Depende do que você quer estudar, evidentemente. Eu tinha eu ia citar um exemplo, mas não é boa ideia. Mas, digamos, que você tenha uma fonte sobre missionarismo na Namíbia, sei lá eu.
Não estou citando ninguém em particular, hein, gente? Pelo amor de Deus. Se tiver alguém trabalhando com essas fontes, não me entenda mal, certo? Trabalho missionário na Namíbia, ou melhor, na região da atual Namíbia, né, no, sei lá, primeira metade do século XIX, ok. E a pergunta é que não quer calar, mas por que você está estudando isso? Como diria um antigo professor meu, do ponto de vista epistemológico, ou seja, e daí? Né, em outros termos. E daí? Epistemologicamente, onde estamos? Por que estudar isso? Eu quero... Muitos estudantes, eu diria até muitos professores, não iriam muito longe nessa resposta. Eles diriam simplesmente que eu tenho as fontes, em última instância. Eu acho que esse tipo de ciência, né, acrescenta pouco. Acrescenta pouco, e acrescenta pouco na perspectiva também de que a ciência tem que voltar ao espaço público. Né? Tem que voltar a propor-se no espaço público, tem que voltar a ter voz. Temos que voltar a falar em ciência, de maneira não ingênua, obviamente, né? E precisamos refletir a partir da ciência. E a ciência existe. O pensamento racional existe. Né? E nós precisamos voltar a mostrar isso para a sociedade. Nós não podemos Isso tem que ser um lugar de onde falar para a sociedade também. Temos que assumir isso a sério. Né? Então, eu acho que todo historiador, nesse sentido, tem que ter uma formação teórica sofisticada também, né? Que é algo que nem todos os departamentos de história dão, né? Não é óbvio. Mas e eu acho que, enfim, temos que saber porque estamos fazendo este ou aquele trabalho. Não é possível mais continuar com mais do mesmo, porque é o aceitável e o que está consolidado. Né? Então, a minha fala, digamos, é um chamamento nesse sentido. Né? Eu fiz aqui uma certa extrapolação, mas a partir da colocação do Rivair, mas eu acho que está unida ao que o nosso caro colega falou aqui antes, de uma forma ou de outra, e posso deixar isso mais evidente na nossa conversa posteriormente. Obrigado. Muito obrigado, Muriatã, por suas reflexões, contribuições, sempre firmes e incisivas, e onde, de fato, botando acento onde, de fato, é necessário. Eu quero pedir desculpas a você que falou da minha elegância, eu fui deselegante não mencionando o lançamento muito recente do seu livro, A Razão Africana. E não é uma propaganda que você fez, não, é um livro importante, atualíssimo, dentro do debate que nós estamos trazendo aqui. Então, fica aí reforçado os meus cumprimentos a você e para o público que está acompanhando, é um livro para ser conhecido. Agradeço muito também ao meu colega Anderson Oliva, a quem eu passo a palavra agora. Por favor, Anderson. Muito boa tarde para todas e para todos. Só pergunto se me escutam bem, se eu preciso falar mais alto ou não. Maravilha. Ok, qualquer problema, bem, Anderson, por favor, Anderson, sinalizem. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito o convite feito pelo Rivair. Conversamos por e-mail sobre essa proposta e o quanto foi desafiador para mim conseguir compartilhar esse momento de fala, tanto com o Rivair Macedo como com o Muriatã Barbosa, que são especialistas no pensamento africano. Por mais que todos nós, interessados em África, pesquisadores em África, ou no pensamento sobre a África, ou no pensamento africano, tenhamos o cuidado de ler autores, de nos especializarmos na epistemologia africana, ou nas epistemologias africanas, ou sobre a África, é sempre desafiador falar num espaço onde nós temos duas referências. O Muriatã, há muito tempo,
é para mim uma referência importante, é talvez no país católico, quando se discute a história geral da África e o pensamento africano, ou seja, acho que é indiscutível o volume de leituras, a capacidade de reflexão e de tratamento que ele tem sobre o tema. E o professor Ribair também tem se dedicado há algum tempo a ser digamos, um comentador, um explicador muito habilidoso do pensamento africano, e de alguns autores especificamente, e que tenho me valido muito também de reflexão. Então, é desafiador. E eu fiquei pensando como é que eu posso contribuir num debate como esse. E aí vem a explicação da minha fala, que tem 2 momentos muito específicos. O primeiro, eu acho que eu volto um pouco à comunicação do Ribair, e o pensamento sobre os efeitos do colonialismo e do racismo na produção do conhecimento, não só em África, mas no Brasil, pensando, portanto, nosso ponto de debate ou a maneira como nós podemos contribuir para essa reflexão. Esses efeitos são estruturais, e não tem nenhuma novidade na minha fala. Pensar os efeitos da colonização e os efeitos do racismo e dos seus desdobramentos, como o racismo científico ou o racismo epistêmico, é pensar um pouco também na nossa própria história e na história da universidade brasileira e na produção do conhecimento no Brasil, inclusive sobre a África. O esforço que nós temos que fazer, ou que nós temos que ter, e aí acho que é um tipo de chamamento público que vários colegas têm feito com recorrência, não apenas no Brasil, mas em várias partes do mundo, que sofreram os efeitos da colonização e do racismo, é de uma contínua e ininterrupta tarefa de descolonização do conhecimento, descolonização das mentes, e das estruturas que nós produzimos a partir daí, como, por exemplo, os currículos das universidades, os currículos escolares, a maneira como as editoras selecionam os autores que serão traduzidos ou publicados, a maneira como esses autores circulam no Brasil e outros espaços globais, evidentemente. Então, acho que é fundamental entendermos o quanto o pensamento africano tem um papel fundamental nesse exercício de descolonização, não só pelos efeitos recentes da colonização que o continente passou, mas pelo exercício cotidiano de buscar caminhos que enfrentem algumas das sequelas deixadas por esse pensamento. E eu pensei numa possibilidade de contribuir, e aí tem 2 momentos, tá? Existem pesquisadores que têm feito isso de maneira muito mais sistemática do que eu fiz aqui, pesquisando, portanto, quais são os autores africanos lidos nos cursos de graduação no Brasil. Cursos de História, Sociologia, Antropologia, Filosofia e outras áreas do conhecimento, não apenas nas humanidades ou nas ciências sociais. Alguns trabalhos muito interessantes têm surgido em projetos de iniciação científica, de mestrado, doutorado, que têm que ser sempre atualizados. Mas outras formas de tentar entender o impacto disso, a maneira como os nossos currículos continuam colonizados, eurocentrados, e a maneira que nós temos de tentar descolonizar esses currículos. E aí fica evidente que a gente não pode cair na armadilha, que acho que ninguém aqui compartilha, mas que no debate público, e aí preciso pensar também a história nesse entendimento do debate público, de como alguns elementos são colocados numa balança que não tem qualquer tipo de elemento simétrico ou relacional. Entender o combate ao eurocentrismo, de longe, é tentar ocupar o lugar que o eurocentrismo ocupou na história contemporânea da humanidade. Por exemplo, quando falamos nas epistemologias do Sul, no afrocentrismo, na afrocentricidade, nos estudos subalternos indianos, nos estudos decoloniais, no pensamento negro brasileiro, nos estudos diaspóricos, no pensamento afro-caribenho, e aí por diante, em nenhum momento se fala no mesmo projeto intelectual, político, epistêmico que o eurocentrismo fez. Nenhum desses projetos procura colonizar nada. Nenhum desses projetos procura estabelecer um tipo de poder assimétrico em relação ao outro. Nenhum desses projetos procura subalternizar o europeu, procura tornar um objeto de estudo. É bem diferente. Mas procura subalternizar, inferiorizar, desumanizar, desqualificar. São propostas muito diferenciadas. E, por isso, do reconhecimento do valor que elas têm. Que tipo de exercício que eu fiz? Era um exercício preliminar, mas eu fiz um levantamento de como alguns programas de pós-graduação em História no Brasil, peguei os cursos de História, portanto, que compõem a minha área,
alguns programas de pós-graduação em História no Brasil listavam nas suas bibliografias básicas de seleção para o mestrado autores africanos. Então, o meu exercício foi esse. Selecionei 10 universidades, 10 programas de pós-graduação em História, por diferentes regiões do país. Busquei a última seleção, o último edital aberto, 2019, 20 ou 21 em alguns casos. Observei as bibliografias básicas para o mestrado, que é a conexão direta com a graduação. É claro que existem outras métricas, outras possibilidades de reflexão e entender o impacto do pensamento africano na formação em história no Brasil. Ou seja, mas esse foi o encaminhamento que eu dei. Foram mais de 100 autores listados e autoras, em 10 programas diferentes. Desses 100 autores, encontrei alguns nomes muito interessantes e que são pouco comuns nas bibliografias de história, como, por exemplo, o Paul Gilroy, o Stuart Hall, a Angela Davis, o Rajun Appadurai, nenhum deles africanos, mas todos dessas correntes, portanto, que dos estudos culturais britânicos, dos estudos subalternos indianos, dos estudos, enfim, do pensamento negro norte-americano, e assim por diante. Apenas um africano foi encontrado entre 100 autores e autoras listados nesses 10 programas de pós-graduação em História. Um autor africano que aparece em 4 listagens. O Attila Mbembe, com 4 textos diferentes. O Attila Mbembe aparece com a Necropolítica, As Formas Africanas de Autoinscrição, O Tempo que se Move e A Crítica da Razão Negra. São os 4 textos, portanto, um livro, né, A Crítica da Razão Negra, a Necropolítica, que é um texto que também já virou livro, e 2 artigos, As Formas de Autoinscrição e O Tempo que se Move. Entre 100 autores listados como referência obrigatória, apenas um africano, que é talvez um dos autores mais influentes do pensamento africano, que circulam em termos de tradução ou de como o Brasil e outras partes do mundo nos últimos tempos. Isso me fez pensar em alguns motivos possíveis para tentar compreender por que apenas o Attila Mbembe aparece na listagem entre 100 autores e autoras nos estudos históricos. Ou seja, e é claro que eu entendo a diversidade dos nossos programas, das suas áreas de concentração, das linhas de pesquisa, das temáticas envolvendo. É óbvio que eu entendo isso. Mas, ao mesmo tempo, chama a atenção que, entre 100 autores, apenas um foi africano. Isso, obviamente, reflete, em algum sentido, um grande silenciamento que existe na graduação e também na formação em pós-graduação no Brasil. Por mais que existam valorosos esforços, colegas de extrema competência, um crescimento na área dos estudos africanos no Brasil. E é claro que eu não dimensionei, por exemplo, o esforço que os colegas fazem em seus programas de pós-graduação em disciplinas com um grau de especificidade enorme no pensamento africano. Mas foi pensando naquilo de formação geral, ou de seleção geral para os cursos de História. E eu fiquei pensando os motivos que levariam a uma possível explicação para isso. Um motivo que é sempre citado pelos colegas é a dificuldade em acessar textos de autores africanos, não só historiadores africanos, mas de autores africanos no Brasil, ou em língua portuguesa. Eu acho que essa dificuldade não pode ser mais apresentada como um argumento ou como justificativa. Esses textos estão produzidos, muitos foram traduzidos, publicados e circulam. Alguns são caros, outros circulam em editoras alternativas, de fácil acesso, em algum sentido. Então, eu tive uma segunda preocupação, para fechar a segunda parte da minha fala, em tentar listar alguns autores, e aí não é nenhum tipo de esforço propagandístico de editor ou de autor, mas de tentar entender, ou seja, que esse argumento não se sustenta. De que esses autores, às vezes, intelectuais influentes no pensamento africano, políticos, indivíduos que se encontravam na fronteira entre a política pragmática e o pensamento africano, ou intelectuais de referência. E aí eu acho que isso possibilita, e eu estou pensando num público plural que possa nos escutar. Obviamente, isso não serve como referência para boa parte dos nossos colegas, que têm pleno domínio sobre esses autores, sobre sua literatura, mas foi um esforço de pensar em como compartilhar esse tipo de informação, ou seja, autores como Thomas Sankara, o Amilcar Cabral,
o Nkrumah, o Samora Machel, o Sheikh Anta Diop, o Paulinho Otogi, o Senghor, o Teófilo Obenga, enfim, pensando naqueles autores que quase sempre são citados como referência do pensamento africano de maneira mais plural, ou no campo da história, mais especificamente. Eu acho que, enfim, são autores que precisariam ter um cuidado maior, porque circulam entre nós há algum tempo, não só o Mbembe, mas outros autores, como Valentim Mudimbe, mesmo com uma formação muito na história, o Erequim que tem textos publicados no Brasil, os seus 2 grandes textos de maior referência circulam no Brasil com facilidade, mas não aparecem nessas listagens. E eu pensei nessas possibilidades. São 3 grandes conjuntos de textos publicados. Eu acho que o primeiro, e ainda insuperável pela sua condensação do pensamento africano, e aí o Muriatan é talvez a referência maior nesse sentido, é a História Geral da África. Não sei se vai aparecer espelhado aí ou se aparece normal. Ou seja, que teve os 90, por conta do papel de uma editora, mas que no começo da atual década, a partir do edital do MEC, teve a sua tradução completamente renovada, nos 8 volumes, a partir da UFSCar. Enfim, um trabalho de um mérito enorme, de uma competência enorme, e que precisa ser reconhecido. Mas o trabalho agora adensado, com os outros 3 volumes, enfim, que estão sendo publicados e que também vão circular no Brasil como esforço. E 2 textos menores, que são frutos da História Geral da África, que tem um trabalho de tripla autoria, do qual o Muriatan é um dos autores, que é a síntese da coleção História Geral da África em 2 volumes, que são 2 textos fundamentais para professores da educação básica, para pesquisadores em história, que estão iniciando a leitura da História Geral da África, como um reconhecimento do que tem naquela ampla coleção. Cada volume tem 1000 páginas, ou seja, são 8.000 páginas ou mais do que isso. Então, essas 2 sínteses são fundamentais para a compreensão. São textos de leitura obrigatória na graduação, são textos que permitem uma formação histórica geral, mesmo que alguns possam ser contestados, precisem ser atualizados, mas é ainda uma obra insuperável no seu volume de informação, no peso dos autores e autoras que estão ali dentro, né, e que circula hoje, ou seja, tem o formato impresso, mas é o formato digital, e que, portanto, permite o acesso livre, tanto dos 2 volumes de síntese, como dos 8 volumes da História Geral da África, circulando nesse espaço. O segundo conjunto foi publicado, e aí a circulação não é tão comum no Brasil, por mais que boa parte dos colegas tenham seus exemplares, mas uma parceria entre uma editora angolana, na verdade, vinculada à Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto, Edições Mulemba, com uma editora portuguesa, Edições Pedago. É uma coleção coordenada por um sociólogo, um doutor em sociologia angolano, o Vitor Cajibanga, que é professor da Universidade Agostinho Neto, e que talvez tenha produzido um dos maiores volumes de textos traduzidos para o português e de autores que, enfim, são referenciais para o pensamento africano. Enfim, é a coleção Reler a África, dessas 2 editoras, a Mulemba, angolana, e a Pedago, portuguesa. São livros que hoje são mais caros de comprar por conta da defasagem do euro em relação ao real e dos preços de transporte aéreo, mas que são textos referenciais, e aí eu estou pensando sempre na tradução para o português. É óbvio que eu sei que muitos dominam o inglês, o francês, outros idiomas, mas estou pensando na circulação desses textos aqui no Brasil, nas graduações em História e nas provas preparatórias para a pós-graduação, no caso do mestrado. Eu selecionei alguns desses textos, são mais de 20 textos publicados, mas que têm a ver com o nosso debate. Por exemplo, um texto do William Magobá, chamado Renascença Africana, A Nova Luta. É um texto organizado por ele com dezenas de bons textos compilados. Um texto que é central nesse debate que nós estamos tendo, do Teófilo Obenga, O Africanismo Eurocentrista. É um texto de uma coletânea de extratos que ele faz, mas central nesse debate para entender os efeitos da colonização, do racismo epistêmico. Um outro texto organizado pelo Paulinho Otogi, O Antigo e o Moderno na Produção do Saber na África Contemporânea. Também um texto com dezenas de participações, com debates
fundamentais sobre epistemologia africana, sobre efeitos do racismo epistêmico na produção do conhecimento em África. Eu selecionei alguns textos, tá, gente? Só para pensar. O Jean-Marc Ellat, que o professor Rivaí citou, instituir a história sobre as sociedades africanas, promover as ciências sociais na África Negra. Esse aqui é apenas um de 3 volumes publicados pelo Ellat nessa coleção. O texto que o professor Rivaí citou, do Cheikh Anta Diop, ou A Honra de Pensar, feito pelo Jean-Marc Ellat, ou seja, são todos textos em português que circulam, que poderiam fundamentar parte das nossas literaturas, das nossas biografias. Os 2 textos do Valentim Mundini, ou seja, A Ideia da África e a Invenção da África, também estão publicados por essa coleção, Reler a África. Um dos textos do Eriquim Bokolo, que é também organizado, junto com o Jean-Loup Amicelli, pelos menos da etnia. São todos dessa coleção. Tá? E os textos daquele autor que é o referencial da seleção de mestrado. Eu estou finalizando minha fala, enfim, de novo, não é propagandística, apenas, enfim, que são textos menos conhecidos, mas que circulam e são importantes. Da África Insubmissa, do Mbembe, também publicado nessa coleção. Sair da Grande Noite, que é um ensaio sobre a África descolonizada, também da mesma coleção. Os 2 textos do Mbembe que mais circulam ultimamente, e que eu tenho edições portuguesas, mas editoras brasileiras já fizeram a tradução, os volumes esgotaram e estão fazendo o relançamento, que é a Crítica da Razão Negra. Aqui é a edição portuguesa, enfim, mas, né? As Políticas da Inimizade, ou seja, textos não faltam em termos de circulação e de produção. Os 2 textos do Eriquim Bokolo, aí vou parar um pouquinho com a Reler a África. Aqui no Brasil, os 2 textos do Eriquim Bokolo sobre a África Negra e suas ligações foram publicados pela editora da UFBA, a EDUFBA, e pela Casa das Áfricas, a ONG Paulista, que é um dos principais elementos referenciais de acervo, né, de textos. Aqui é o volume 2 da edição portuguesa, mas que no Brasil você tem as edições da EDUFBA, que são textos também referenciais para a história. Por fim, o terceiro conjunto, para chegar no quarto, eu acho que é um dos movimentos mais interessantes e mais insurgentes no domínio dessa literatura, na circulação deles, que é a tradução e a publicação do pensamento africano por editoras de coletivos negros no Brasil, de capoeiristas, de pan-africanistas, de pessoas que estão tentando romper os muros da universidade e da produção do conhecimento a partir de uma postura insurgente e altamente qualificada. Uma dessas editoras é a Diáspora Africana, e novamente faço todo cuidado, enfim, não tem nenhum tipo de exercício aqui de propagandístico, mas apenas de tentar fazer com que essas leituras circulem. Tá? Esse aqui é de um coletivo pan-africanista de São Paulo. Por exemplo, tem a obra do Steve Biko, traduzido, Escrevo o que eu quero. Tem 4 volumes dessa coleção chamada O Pensamento Preto, que não é apenas de autores africanos, mas também do pensamento negro no Brasil, afro-caribenho, afro-americano, da afrocentricidade, da política africana. São 4 volumes em que há textos traduzidos desses autores e que circulam, enfim, com uma certa facilidade. Esse aqui, que é de uma outra editora, a Revolução Africana, que tem na organização o Jones Manuel e o Gabriel Landi, também com a tradução de autores referenciais, enfim, do Thomas Sankara, Agostinho Neto, ao Cabral, ao Fanon, enfim, e que permite, portanto, a circulação e a leitura, porque parte desses textos são, na verdade, traduções ou transcrições de discursos, de palestras, e alguns são textos autorais desses autores, no sentido de escrito, mas que permitem, portanto, uma circulação, um domínio e um tratamento, digamos, autônomo desses pensadores. Para finalizar, o 4º conjunto de textos que eu gostaria de citar, que, portanto, permitem a divulgação do pensamento ou da epistemologia africana no Brasil, são textos de comentadores desses autores. Ou seja, o que é importante também para orientar aqueles que estão iniciando a leitura, ou aqueles que buscam informação sobre esse pensamento africano, ou sobre as epistemologias africanas.
Um é organizado pelos professores Silvio de Almeida e Washington Nascimento, chamado Intelectuais das Áfricas, também com uma série de artigos sobre esses pensamentos. O do professor José Rivas Macedo, O Pensamento Africano no Século XX, com a mesma iniciativa. São vários textos de comentadores desses autores. E, por último, não poderia deixar de citar A Razão Africana, do Muriatã Barbosa. Porque aqui é um texto autoral, não que os outros sejam menos importantes, mas é um texto autoral, que permite aqui um tipo de síntese de como pensar a introdução, a circulação e os impactos do pensamento africano dentro da academia brasileira. Eu concordo plenamente com a colocação e com o pensamento do Muriatã de entender os efeitos do racismo epistêmico na estrutura da construção do conhecimento no Brasil, e como isso afasta, amedronta, enfim, acaba por excluir certos tipos de trabalhos, certos tipos de intenções de reflexão, e acho que a sua colocação sobre a perspectiva do sentido do fazer histórico, sobre o sentido epistemológico da nossa produção é fundamental. Mais do que poder fazer, mais do que ter fontes, mais do que querer escrever sobre algo, eu acho que é fundamental que todos se perguntem o porquê de fazer aquilo. Que tipo de impacto o nosso trabalho tem na nossa sociedade. Eu acho que isso é fundamental. A epistemologia, ela se fundamenta nas lutas do dia a dia. Ou seja, quem recusa esse tipo de propósito de pensamento, obviamente, está se utilizando do subterfúgio da neutralidade da ciência, da neutralidade do pensamento, do conhecimento. Nosso tipo de enfrentamento, nosso tipo de batalha intelectual, nosso tipo de justificativa só encontra sentido no tempo no qual vivemos, com quem temos interlocução, nos efeitos que o nosso pensamento, o nosso conhecimento, os nossos escritos podem ter. E aí, nesse caso, não me parece que o contexto seja tão diferente assim. A circulação de autores e de pensadores africanos, enfim, não justifica mais o argumento de que esses textos não são acessíveis, não são lidos na graduação, ou não podem ser lidos, para justificar, portanto, uma hipotética justificativa para, basicamente, a ausência de autores africanos em nossas bibliografias básicas de alguns cursos de pós-graduação na sua seleção. Por fim, faltou o último detalhe, para fechar, citei todos os autores, basicamente, homens. Ou seja, se há uma questão do recorte continental, racial, nesses estudos, o de gênero também faz parte, ou seja, as autoras africanas são, sim, pouco lidas no Brasil. Talvez a que mais tenha circulado nos últimos tempos seja uma brilhante pensadora nigeriana, a Yorenke Oyevumi, e A Invenção das Mulheres, que é um texto que tem sofrido traduções de capítulos ou de partes, mas que reforça um tipo de problema epistêmico que também nós temos que refletir. Portanto, quase sempre estamos autores aqui, pensadores, tudo bem que muitos vinculados ao campo da política, mas entre os efeitos da colonização, os recortes raciais e de gênero não podem ser esquecidos. Então, citei aqui todos os autores homens, ou seja, a ausência de pensadoras africanas nesse exercício de pensar a epistemologia africana, não que elas não existam, elas existem, mas no Brasil o impacto delas ainda é pequeno. Talvez essa seja a principal pesquisadora intelectual que tenha circulado no Brasil nesse campo, de novo, por um esforço de tradução de alguns colegas, de alguns coletivos, que têm tentado traduzir trechos da obra dela, que é de uma complexidade enorme, e lançar para o mercado. Rivaí, foi dessa maneira que eu consegui tentar contribuir para o debate, ou seja, na circulação desses textos traduzidos para o português aqui no Brasil, e pensar o desafio que nós temos, inclusive nos nossos programas, ou seja, entre os programas que eu observei, o meu está presente, evidentemente, eu não poderia deixar de fazer essa tarefa, de pensar os motivos que levam, portanto, a quase que esse total silenciamento de autores africanos, ou das outras epistemologias do Sul,
dos estudos subalternos, dos estudos culturais, dos estudos decoloniais, dos estudos africanos, nas nossas bibliografias básicas da seleção para o mestrado. Foram pouquíssimos autores que eu reconheci, apenas um africano. É claro que uma análise pode ter erro, e aí, ou pode ter deixado passar algum autor, mas apenas o IBEMB foi localizado, e isso nas seleções mais recentes. Agradeço muito a oportunidade de dialogar com o Muriatã, de dialogar com você novamente, Rivaí. Agradeço de novo a paciência de todos, enfim, a atenção, e volto a palavra para você, Rivaí. Obrigado, Anderson. Puxa, que bacana. É como foi dito no início, né? Uma conversa muito boa, de muito boa qualidade, de muito bom entendimento e que suscitou no público que nos acompanha reações que eu gostaria de dividir com vocês. Acho que talvez, não sei se vocês conseguem acompanhar por aí nos comentários, conseguem? Mas, em geral, são comentários que agradecem, que registram, né, a importância das questões e do debate que se estabeleceu aqui. Eu te agradeço muito, Anderson, por isso. Vou fazer alguns comentários muito rápidos, né? Primeiro, não é um pedido de desculpa a partir da parte final da sua fala, mas é uma explicação. Foi muito difícil montar essa atividade, justamente porque eu gostaria que tivéssemos uma presença de uma historiadora que falasse pelas questões de gênero na África. Tentei vários contatos, vocês acompanharam um pouco, viram que não foi fácil, mas estava prevista inicialmente a participação de uma historiadora ou de uma mulher que fosse uma mulher brasileira ou negro brasileiro que pudesse falar das questões de gênero na África, mas foi difícil pela questão do tema. Assim como também a ideia era que fossem os 4 e não 3. Nós tentamos, uma das pessoas perguntou, por exemplo, sobre a questão do Fanon, né? Pô, que bacana, vamos falar do Fanon. A minha ideia é que estivesse conosco aqui o Davidson Nicosi, que não pôde participar, infelizmente. Então a gente pensou por vários caminhos. Eu acho que as questões que foram levantadas suscitaram comentários muito legais do público. Sim, pois é, eu queria dizer o seguinte: estamos concluindo um projeto de montagem de um banco de dados informatizados chamado Biografias de Mulheres Africanas. Esse projeto foi coordenado por mim e pela Tuila Farias Ferreira, que defendeu alguns dias atrás a sua dissertação de mestrado chamado Africanas, Gênero e Feminismo em Perspectiva Afrocentrada, em que ela traz um volume muito grande de pensadoras, militantes, ativistas, pensadoras, pesquisadoras, algumas mencionadas aqui pelo público, a própria Orionque, mas também a Amina Mama, a Patrícia McFadden, várias outras, de vários países, das várias áreas do continente. Então, a minha expectativa é que numa próxima mesa de discussão, não somente nós tenhamos aqui mulheres, mas essa questão de gênero ganhe o espaço que merece ganhar. Então, não foi por descuido e não foi por esquecimento. Também, vamos ver se eu consigo anotar as observações que estão aparecendo nos comentários. Eu peço que vocês deem uma observada também, e se for o caso, respondam sobre isso. O Matheus Marçal escreve assim: questões para fritar a mente para o resto do mês. O pessoal agradece bastante as indicações. Como vai ficar gravado? O Vitor, por exemplo, escreveu: pô, anotei o que dava. Não, vai ficar gravado, depois pode pegar parte, anotar os dados aí todos. Vamos ver se... Professores, sim. Agora, então eu vou levantar as questões que estão aparecendo ali. Até onde eu estava vendo, não tinham propriamente questões, mas apenas apreciações gerais. Mas agora apareceram algumas questões que acho que a gente pode ver. O Felipe Cunha Paz diz: professor, e quanto ao pensamento social brasileiro sobre a África retira complexidade? O quanto o pensamento social brasileiro sobre a África retira complexidade, razão e história das heranças africanas e suas epistemes no Brasil, né? Então ele coloca, por exemplo, textos orais africanos e afro-brasileiros que foram ou são analisados apenas em seus aspectos litúrgicos, religiosos. A Nina Fola faz menção ao site Filosofia Africana, faz menção ao trabalho da Tuila Ferreira, e tem toda a razão de fazer. A Nina Fola e outras integram o grupo de Atinoqués, né, sobre o pensamento de mulheres negras, que é um grupo importante no Rio Grande do Sul, e ótimas essas contribuições. Eu queria
chamar a atenção, talvez, para um elemento que atravessou o debate, que é um elemento que aparece num artigo do professor Toim Falolá, que ele publicou na revista Afroásia, chamado Reformar, como que é? Provincializar a África, reformar os estudos africanos. Ali ele apresenta um conceito, ele não desenvolve, mas ele apresenta um conceito que eu tenho pensado bastante a partir de quando li esse texto, que é o conceito de poder de definição, que é a ideia do poder de definição. E me parece que é esse o ponto que girou, né, em torno das apresentações, que é o poder de definição dentro da ciência ou fora dele, porque, como diz aqui o Felipe Cunha Paz, não só a ciência é um espaço de produção de conhecimento sobre a África. Outras formas de conhecimento que não são científicas devem ser reconhecidas, mas o que não quer dizer, e aí eu concordo plenamente com o que disse o professor Muriatã, que a ciência, nas suas vertentes, nos seus perspectivas, não deva ser jogada fora, porque é um lugar de disputa, e foi esse o sentido realmente da minha fala inicialmente, que é um lugar de disputas, mas a disputa no sentido de ampliar a perspectiva da ciência, pelo protagonismo, pela agência, não apenas no fazer, mas também no pensar. Acho que esses são pontos, então. A professora Cláudia Mortari, meus cumprimentos à colega Cláudia Mortari, diz: colegas, parabéns pela iniciativa e grata pela possibilidade de ouvi-los, debate importante e imprescindível no contexto atual. Eu não sei se os colegas leram algum ponto que tenha sido especificamente uma questão. A única questão que me ocorreu foi deixada vamos ver aqui, pela Kathleen Mortola Santos, sobre a importância da existência de impérios ou reinos na história africana. Então, ela dizia que seria importante salientar esse ponto. Sim, é verdade, na minha opinião, né? É muito importante salientar esse ponto, embora o nosso esforço hoje foi no sentido de trazer os problemas inerentes à própria interpretação, porque o simples fato de reconhecimento da existência de reinos e impérios não é garantia de que uma autonomia da interpretação da história africana seja alcançada. Inclusive porque o modo de pensar ainda continua seguindo, digamos, uma perspectiva eurocêntrica, como foi assinalada pelo professor Anderson Oliva. Então, talvez seja o caso de pensar: por que reinos ou impérios no continente africano? Que outras formas de estados, de formações sociais, que outras formas de acúmulo e de exercício de poder existiam ali? Embora tenham existido reinos, né? Mas não apenas eles, como nós sabemos, né? Agora o Henrique Souza da Silva coloca: professores, qual a interpretação de vocês sobre as contribuições do Walter Rodney? Olha só, é um nome fantástico aí que... alguém gostaria de começar ou gostaria de tratar dessa questão? Eu já falei um pouco demais, mas depois eu queria falar um pouquinho sobre o Walter Rodney. Tá, vamos... Oi. Então, voltando, vou tentar ser sintético, porque é sempre interessante, né, ouvir também os comentários de quem está nos ouvindo. Sim. Sobre a questão das referências, já que está sendo gravado, vou dar mais duas, rapidamente. Um é o site da Codesria, que inclusive tem textos em português. Tem centenas de livros para download grátis na internet. Então, bota lá Codesria, vão atrás. Codesria é o Centro de Ciência Social da África, do Conselho. Então, é importante. O outro que muita gente... Isso foi lançado e pouca gente ficou sabendo. Há 4 volumes, né, organizados pela diplomata Irene Gala, que está no site da FUNAG. Deem uma olhada, são 4 volumes, o resgate das ciências humanas e das humanidades através de perspectivas africanas. Então, isso está para download grátis também. Vocês veem no site da FUNAG. Eu acho que é uma referência importante também. São debates do ano 2002, eu acho, 2003. São 4 volumes muito interessantes. Eu vou fazer um comentário rápido do que eu anotei aqui das questões, né? A questão da Kathleen sobre os impérios e reinos na história da África, eu só complemento o que o Rivaí comentou, né? Eu acho que tem uma área recente da
da história da África, que é uma das mais interessantes, que pensa a questão da, digamos, num sentido mais amplo, né, da complexidade na África, os vários fenômenos da complexidade. E na África, há muitos trabalhos sobre a África Ocidental, em particular, né, mostrando como esse fenômeno da complexidade se deu de formas variadas, em espaços e tempos diferentes no continente africano, né, que não são só impérios e reinos, embora, evidentemente, isso não quer dizer que a gente deva deixar de falar dos impérios e reinos, pelo contrário, tem que continuar pesquisando, analisando, mas, para além disso, o que havia? Quais esses fenômenos de complexidade? Porque, pelo que a gente sabe hoje, eram fenômenos com alto grau de adensamento populacional, também desenvolvimento de urbanidade, mas sem a formação dos chamados impérios e reinos. Então, é um tema pouco tratado no Brasil, mas o casal Mackintosh trabalhou muito sobre isso lá ainda nos anos 80, na África Ocidental, tem muita coisa interessante. O Augustin Moll, um trabalho sobre isso, eu acho que é uma área interessante. O Felipe fez uma pergunta difícil, Felipe, sobre o pensamento social brasileiro, sobre a África, se ele retira a complexidade das epistemes africanas, se dá importância a isso. É uma pergunta difícil. Eu acho que o pensamento social brasileiro mais tradicional, não. Digamos, o que há de mais clássico, eu não vejo muito essa capacidade. Eu acho que, claro, desde lá do Nina Rodrigues, né, acho que há uma tradição enorme de pensar a etnicidade dos africanos que vieram para o Brasil. E nisso eu acho que dá sim, talvez, para descortinar, mas teria que fazer um trabalho a contrapelo disso. Né? Você teria que rever essa tradição clássica, né? Arthur Ramos, Nina Rodrigues, nesse sentido. Né? Porque eles não estavam analisando isso numa perspectiva, digamos, positiva, dessa etnicidade. Né? Essa tradição mais antiga, ela queria ver as hierarquias entre as populações africanas, mais do que qualquer outra coisa. Então, é preciso, talvez, fazer um movimento de releitura dessa tradição nesse sentido. Né? Mas, enfim, daria mais do que uma tese de doutorado nisso. Para além disso, numa perspectiva, assim, digamos, mais positiva, eu acho que há trabalhos assim, dos últimos 30 anos para cá, mas são trabalhos que não são vistos como trabalhos referenciais dentro da academia. Né? Eu lembro, por exemplo, o Eduardo de Oliveira tem trabalhos interessantes nesse sentido. Eu estava relendo um livro do Wilson Barbosa, para quem não sabe, é meu pai, né? O Wilson Barbosa foi historiador durante muito tempo lá na USP. Eu estava revendo um texto dele, que é a Ginga, que está numa coletânea com o João Rufino dos Santos, que é Atrás do Muro da Noite. Aquele texto dele, não é porque foi meu pai, né? É meu pai, né? Mas é um texto fenomenal. Um texto fenomenal. É um texto em que ele traz essa herança africana pela ginga, veja que sacada, né? De uma interpretação a partir do materialismo histórico, mas de uma forma absolutamente original. Né? E quanto à base disso, poderia fundamentar uma interpretação nova desse materialismo histórico aqui no Brasil, a partir da África, uma coisa excepcional. Eu acho que ficou perdido muito da contribuição dos pensadores negros brasileiros nos anos 80. Em diálogo com o marxismo, eu acho que agora isso está muito voltando, mas a gente está pulando essa fase que incluiu muita gente, né? O Milton Cardoso, o João Rufino, muita gente que estava em diálogo com o marxismo dentro da interpretação de época, lá dos anos 80, 90, que eu acho que seria um trabalho de revisão, né, desses autores. Né? Enfim, para terminar, porque temos que ser sucintos, o Walter Rodney. Eu gosto muito do Walter Rodney. Agora, eu acho que a tese essencial do trabalho dele, né, da Europa subdesenvolveu a África, eu acho que ela é uma tese importantíssima. E eu acho que ela é uma tese correta. Ela é uma tese correta.
porque, enfim, muito do que ele colocou ali, digamos, foi trabalhado posteriormente, de outras formas. O trabalho do Joseph Nicore é muito interessante, se você lê de forma complementar ao Walter Orney, né, porque ele mostra a importância do tráfico escravista para a Revolução Industrial, não só para a questão da acumulação, mas em outros aspectos, né, a questão, por exemplo, do próprio engenho de açúcar, da tecnologia envolvida no engenho de açúcar, o quanto que isso ajudou a desenvolver a Revolução Industrial. São questões que depois complementaram de uma forma muito interessante o trabalho pioneiro do Walter Rodney. Né? Então, enfim, é um autor que eu tenho, sim, por referência, mas vou terminar por aqui para os colegas também poderem falar. Anderson. Obrigado pelos comentários. Enfim, vou tentar só passar por alguns aqui, que são, enfim, acho que eu posso tentar contribuir. Boa lembrança, Muriatã, dessa coletânea de 4 volumes. Está aqui, eu tinha separado, acabei não mostrando, porque ficou aqui escondido. Ela está aqui, ó. Aqui, ó. À esquerda aqui, ó. São os volumes impressos que eu tenho, porque a FUNAG fica aqui em Brasília, fica na sede do Ministério das Relações Exteriores, né? Então, eu fui aqui e comprei a versão impressa, porque eu tenho apego ao impresso, né? Mas você lembrou muito bem, são 4 volumes de uma conferência que acontece na Universidade de Gana em 2003, que reúne pensadores brilhantes. Houve um trabalho enorme de tradução desses textos, são 4 volumes, uma quantidade, são 2.500 páginas de debate sobre epistemologia, sobre arte africana, sobre pensamento africano, e que está disponível em PDF, ou seja, ninguém precisa vir a Brasília ou encomendar pelo correio, ou, enfim, está circulando PDF pela própria FUNAG. Acho que é uma referência muito importante, excelente lembrança que tem. Há um comentário aqui em cima, enfim, de um autor que parece ser incontornável, devido à sua importância, ao seu valor, ao seu papel dentro da história africana contemporânea, mas que não foi citado por nenhum de nós, que é o Frantz Fanon. Acho que o Ribay citou ele agora no final. É muito difícil falar do Fanon dentro desse circuito, assim, ou seja, não só para grandes especialistas, como é o caso do Davidson Faustino, enfim, que tem uma tese brilhante sobre o Fanon. Agora, recentemente, também publicou um livro sobre o Fanon. Há um esforço de retomada do Fanon, que até separado aqui também não mostrei, que é um texto mais recente, pouco conhecido no Brasil, que é Alienação e Liberdade, que é uma coletânea de textos da área da psicologia, da psiquiatria do Fanon, que eu tentei ler e estou travado. Enfim, é de uma complexidade, não. O pensamento do fanoniano já é de um esforço enorme de entendimento. E esse aqui ainda eu tentei, acho que vou precisar de mais alguns anos aí de vida para conseguir entender esse pensamento, mas eles estão sendo publicados, traduzidos, retraduzidos, comentados, e estão circulando. Acho que é um autor incontornável, porque ele influencia todas essas escolas. O Fanon é lido pelos subalternos, é lido pelos estudos culturais, é lido pelos africanos, é lido pelos decoloniais, é lido pelos pensadores negros brasileiros. Excelente lembrança desses anos 80, de novo, Muriatã, do pensamento negro brasileiro, que estava dialogando com esses autores com uma qualidade enorme, e textos ficaram esquecidos, em parte pela sua conexão com o marxismo e os preconceitos sobre o pensamento marxista, mas que são textos também incontornáveis, que têm que ser lidos, têm que ser reapropriados. E com esse exercício de digitalizar as nossas revistas dos anos 80, eles também são disponíveis para consulta. São autores muito importantes e revelam uma proximidade, uma atenção. Acho que o Silvio tem um texto sobre a maneira como o Fanon entra no Brasil, e ele vai entrar pelo movimento negro, Pele Negra, Máscaras Brancas entra depois. O primeiro livro que ele entra no Brasil de impacto é Condenados da Terra, pelo seu apelo revolucionário, insurgente. Então, você tem textos que estão retomando esses autores lá nos anos 80, e acho que é anos 70, e acho que é brilhante. O diálogo que o Abdias Nascimento faz com o Fanon também, enfim, eu acho que são autores incontornáveis. Por isso que é difícil falar do Fanon nesse conjunto, até separei, mas de uma densidade enorme. O Walter Rodney, acho que também. O Luiz Eduardo Rodrigues lembra do site, eu peço desculpas ao colega aqui da UNB, o Anderson Fanto, que é um filósofo brilhante e que tem um esforço
contínua nos últimos anos de fazer isso, tradução de textos, coletânea de textos e colocar nesse site Filosofia Africana. É uma boa referência também de textos traduzidos em PDF, em coletâneas, para quem quer acessar o pensamento negro, o pensamento africano, as epistemologias africanas, isso é muito importante. O Felipe Cunha Paz faz uma pergunta. Olá, Felipe, boa tarde. Eu acho que é muito importante. Eu vou ficar com a segunda parte do comentário que ele fez, já que o Muriatão comentou a primeira parte. Que os textos orais africanos e afro-brasileiros que foram ou que são analisados apenas como os seus aspectos litúrgicos. Eu acho que eu entendi a sua colocação na ideia de que há um pensamento africano que circula no Brasil de maneira muito secular. Eu acho que é isso. E que, em parte, não foi reconhecido como um valor epistêmico pelas ciências, porque eles quase sempre se encontram no campo da tradição oral ou das religiões de matrizes africanas, de alguns pensadores, e que eu acho que sim que tem que ser retomado. Ou seja, se eu falei aqui em circulação de textos escritos, eu acho que esses textos orais são tão relevantes quanto e precisam ser retomados, sim. Mas aí eu falei da minha alimentação, né? Do olhar do autor branco, da academia convencional, que acessa os textos escritos. Mas eu concordo com você que esse pensamento africano circula no Brasil há muito mais tempo, e com, portanto, um impacto também muito grande na vida de comunidades, na maneira como pensamos a nossa inscrição no mundo, a cosmovisão, e que precisa ser retomado, sim, com cuidado muito grande, mas acho que é uma boa lembrança. Acho que o Rivaí queria voltar à fala e fazer alguns comentários. Agradeço novamente a oportunidade, Rivaí, muito obrigado. Muriatã, foi uma enorme satisfação conversar com você essa tarde, e aqueles que nos acompanharam, aquelas que nos acompanharam também pelos comentários. Rivaí, muito obrigado novamente, volto a palavra para você. Obrigado, Anderson. Eu gostaria apenas de mencionar que o Matheus Marçal publicou aqui nos comentários que a editora Segundo Selo de Salvador publicou recentemente a dramaturgia do Frantz Fanon. Então, vê como está circulando. E tudo isso que apareceu, seja no debate quanto nos comentários postados às nossas falas, só reforça o ponto inicial que motivou essa atividade. A ideia de que o pensamento africano, ou o pensamento negro, o pensamento diaspórico é invisível, é uma falácia. Essa é uma ideia falaciosa que nós temos que evitar. Na verdade, talvez o que nós teríamos que pensar a partir do conceito de poder de definição é onde essas falas, onde essas publicações, onde essas ideias circulam, para quem circula, e o que nós temos que entender quando alguém diz que não há, né, possibilidade de se propor uma interpretação histórica com a contribuição de africanos. Então, acho que essa é uma questão importante. Acho que o professor Muriatã tratou, na minha opinião, né, da pergunta feita a respeito do Walter Rodney. De fato, o que me chamou a atenção na questão, eu não sei o quanto que a pessoa que a formulou, não me escapa agora o nome, tinha essa intenção ou não, era nos propor uma provocação no sentido de que a africanidade do Walter Rodney se dá por um caminho um pouco inverso do que nós estamos discutindo aqui, que justamente, né, é a diáspora que contribui para um pensamento pan-africano, numa perspectiva muito importante e crítica nos anos 70 e 80, até que, lamentavelmente, ele foi assassinado, né, e pelo compromisso que para ele era o conhecimento. Né? Conhecimento que não estava desvinculado de um compromisso ético e político e revolucionário. Mas, então, o professor Muriatã tratou, acho que refletiu o que eu poderia falar a respeito do pensamento do Walter Rodney, mas gostaria apenas de lembrar, para ver como é interessante o fio que se desenrolou na nossa fala, que houve entre o Walter Rodney e o John Fage, historiador inglês, John Fage, que nos anos 60 era, na área anglófona, digamos, a grande autoridade, um debate e uma tentativa de silenciamento do valor da interpretação dada pelo Walter Rodney aos povos da Alta Guiné, porque a tese de doutorado do Walter Rodney é sobre a história dos povos da Alta Guiné dos séculos XVI ao XVIII. Então, é uma tese de doutorado dentro da forma acadêmica, que ele defendeu na Inglaterra, é a lógica, né, de formação
dos intelectuais africanos e diaspóricos. Então, é uma obra importante, mas nunca referenciada dentro do mundo acadêmico consensual, digamos assim. E o John Fage polemizou, quer dizer, questionou, né, a validade da obra do Walter Rodney e teve resposta. Então, há uma polêmica entre o Walter Rodney e o John Fage, assim como houve uma polêmica entre o Raimundo Moni e o Cheikh Anta Diop. Então, na verdade, essas polêmicas, e assim como houve polêmicas no Brasil também, entre Abdias Nascimento e os acadêmicos nos anos 70, que ele desenvolve na obra O Genocídio do Negro Brasileiro. Abdias Nascimento, que nunca lecionou no Brasil, mas que lecionou nos Estados Unidos e na África. Então, na verdade, essa disputa epistêmica, ela está colocada em diferentes lugares. É isso que eu tenho chamado a atenção e que eu acho que a fala aqui, o debate, me permitiu dimensionar melhor essa questão, que me parece que é uma questão chave, de fato, dentro das questões do cenário brasileiro de interpretação dos estudos africanos, como meus colegas apontaram. Então, seja tratando de um contexto colonial lá nos anos 10, 20 e 30 do século XX ou no século XXI, tem pontos que não foram superados. E esses pontos precisam ser evidenciados, no sentido de que a superação seja pela diversidade e não pela homogeneidade de perspectivas, como faz parecer às vezes, mas nem sempre. Né? Então, eu quero agradecer muito aos meus colegas que estiveram essa tarde, ao público que nos assistiu. Acabei de ver aqui uma postagem do José Luiz Pereira da Costa, nos cumprimentando. José Luiz Pereira da Costa, não sei o quanto meus colegas sabem, é um jornalista e escritor porto-alegrense que teve uma participação importante durante o período da descolonização africana, traduziu Du Bois, está traduzindo nesse momento o texto Antigos Costumes de Yorubá, do Ajizaf Moore, traduziu vários, tem um site fantástico de África e diáspora, e é um homem que em geral não se conhece fora dos espaços acadêmicos, mas teve e tem uma contribuição importante para o pensamento africano e o pensamento negro, afro-norte-americano, com quem ele dialoga o tempo inteiro. E vai muito, e troca, e tem trocas. Então, é muito bom saber que essas pessoas todas estão nos seguindo. A Tuila publicou aqui, Ifia Madiume, Filomena Stede, Oreon Koyumi, Patrícia McFadden, Amina Mama, Fatou Soul. Aqui a Tuila colocou tantos nomes que, de fato, mostra as nossas limitações absolutas. Nós temos que ler essas teóricas africanas e suas propostas de reescrita da história. Sim, esse é o grande desafio que precisa ser efetivamente enfrentado. Obrigado, Tuila. E o trabalho que você está desenvolvendo, tenho certeza que traz uma contribuição original e importante para isso, a partir do Brasil, mas não a partir de uma perspectiva brasileira, e sim uma tentativa de conhecer, né, de aproximação com as africanas, pelo que elas têm a nos propor. Tá? Então, eu acho que chegamos no tempo que estava previsto, eu agradeço, aqui o Joaquim Assis dizendo, muito bom assistir ao vosso instigante debate, a partir daqui de África. Que bom, que honra para nós, Joaquim Assis, saber que você está acompanhando, daí ficamos contentes de poder contribuir dentro desse debate. Muito obrigado, professor Muriatã, muito obrigado, professor Anderson, acho que nós podemos ficar descansados em relação aqui, as nossas trocas aqui foram frutíferas e me parece que deixam inspirações para a continuidade de uma aproximação necessária, né? Não necessariamente com o continente africano, mas com os africanos, na África ou na diáspora. Às vezes eles estão mais próximos de nós do que nós pensamos. O Manuel José Ávila diz uma bela reflexão para orientar novos caminhos de uma história afro-brasileira e africana. Parabéns, professor Rivair, Anderson Muriatã, Maria Cláudia também. Fico aqui, então, os cumprimentos. Obrigado a vocês mais uma vez, obrigado a todos e a todas que nos assistiram. E esse episódio vai ficar disponibilizado, então, para as pessoas que queiram continuar e assistir depois. Saudações a todos e a todas, e acho que podemos nos despedir por aqui. Até. Obrigado, Rivair. Obrigado, Anderson. Tchau, gente. Obrigado, Rivair, Muriatã.